Bom dia, já estamos ao vivo. Bom dia, vamos enviar live, vamos enviar, fazer o nosso... Deixa eu ver. Estamos enviando. Vamos enviando. Bastante gente. Iniciando esse dia que o Senhor fez. Feliz por mais um dia, grata a Deus. Esse óculos está dando tanto reflexo. Mas vamos lá. Agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, porque Ele é bom, pela misericórdia, pela bondade dEle. E hoje vamos iniciar falando sobre princípios e valores. O que rege a Bíblia, o que rege a palavra de Deus, o que rege a nossa vida desde o início. E lembrei de uma pessoa. Peraí. Foi. E já vou iniciar, as pessoas vão entrando e depois a live vai ficar salva. Princípios e valores. Eu escrevi aqui para me não esquecer algumas coisas. E significado de princípios. Significado de princípios. Existência, ação, processo e começo da vida, onde tudo começou. Significado de valores: qualidade, estima, afeto e preço. Aí eu escrevi aqui abaixo, também para me não esquecer, princípios são normas ou regras. Princípios não mudam. Ele é instituído por Deus, por isso ele não muda. Mas quando os homens querem impor suas regras, suas normas, ela muda. Além de mudar, elas quebram. A base do princípio olha que lindo, a base do princípio: misericórdia, compaixão, amor, honestidade, humildade, justiça, perdão, integridade, obediência, gratidão e fé. Muito lindo. A base do princípio, a base dos princípios é a base que regra, na verdade, absoluta do que governa a nossa vida. É a regra e a base absoluta que governa a nossa vida. Agora, a base dos valores é a família e é o próximo. Os princípios e valores, eles são como guia para nossas vidas. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Eu escrevo para não esquecer e depois eu dou sequência. O que já está dentro de mim, o que eu já tenho aprendido, e colocar para fora o que precisa ser compartilhado. Na Bíblia, princípios e valores são fundamentos para uma vida reta e conformidade com a vontade de Deus. Os princípios são a base e as regras é a verdade absoluta que governa a nossa vida. Lindo demais, né?
Vou pular aqui, vou escrever muita coisa. O amor e o princípio são central. A Bíblia é o amor. A Bíblia nos relata que o amor ao próximo e o amor a Deus expressa o cuidado de Deus por nós. E eu vou sair daqui, senão eu fico muito mecânica e eu não consigo ser assim. A gente, porque tanta informação que a gente acaba se perdendo se a gente não escrever. É bom escrever, mas o que eu preciso entender é só que eu preciso ser simples, humilde, colocar para fora a verdade que está dentro de mim, sem querer agradar, sem querer sem ter necessidade de aprovação, só falar o que está dentro do meu coração e Deus vai fazer a parte dele, a minha parte eu estou fazendo. O Espírito Santo é que convence, né? Então, o que eu estou vivendo muito isso a respeito de princípios e valores, o que o Espírito Santo tem me ensinado muito a respeito disso, de princípios e valores, é que a vida em Cristo, ela é guiada por princípios e valores. A nossa vida, quando nós queremos viver a verdade do Evangelho, quando você diz eu quero ser transformada, eu quero viver a verdade do Evangelho, tem princípios e valores para que eu e você venhamos seguir. Se nós não seguirmos esses princípios, esses valores, nós vamos ficar dando volta em círculo. Nós não vamos viver com plenitude e paz nessa terra que Deus tem para mim e para você nessa terra. Plenitude, paz, harmonia, alegria. Tudo isso Deus tem para mim e para você nessa terra. Desde o momento que você quer ser transformado, que você quer viver com Jesus. Quando você aceita Jesus, Ele te dá livre-arbítrio para você seguir Ele ou não. Mas no momento que você aceita Ele, tem os princípios e valores que são inegociáveis, que é a verdade absoluta da palavra. E essas verdades absolutas, eu e você temos que viver ela. É obrigação minha e sua viver essas verdades absolutas desde o momento que nós aceitamos a Jesus. Ele veio desde a fundação do mundo, Deus veio desde a fundação do mundo, regido por princípios e valores que não mudam. É imutável, imutável. Amor, como a gente viu aqui. Amor, perdão, misericórdia. Deus, Ele é amor. A base, né, do princípio é o amor. O amor a Deus é ao próximo. É a misericórdia, a compaixão, o amor, a honestidade, a humildade, a justiça, o perdão, a integridade, a obediência, a fé e a gratidão. São princípios que eu e você precisamos viver, não só falar, mas viver. Quando nós queremos, nós entendemos que nós precisamos andar por princípios e valores que, assim como a palavra nos ensina, que a palavra é uma bússola para que nós nos guiar o caminho, quando nós queremos seguir esse caminho, é preciso ser regido por princípios e valores. Mas nós não damos importância a coisas que são tão valiosas para a gente. Nós sempre estamos querendo dar um jeitinho brasileiro para tudo. E esse jeitinho brasileiro tem afundado o povo de Deus. Tem paralisado o povo de Deus. Esse jeitinho brasileiro tem feito com que nós não viemos viver com plenitude, paz e alegria e acessamos o que é nosso por direito nessa terra. Porque quando você quebra princípios e valores, você não alcança a vida e vida em abundância que Deus tem para você, a prosperidade. Às vezes você vê até o ímpio prosperando e você se pergunta por que ele está prosperando e eu não. Às vezes eles estão sendo regidos por princípios e valores. E esses princípios e valores são inegociáveis. Não tem negociação. A lei de Deus, ela é perfeita.
Se nós quebramos a lei, nós não alcançamos a graça. Nós estamos no tempo da graça. Jesus disse que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir toda a lei. Ele cumpriu toda a lei, deixou os mandamentos para que eu e você vivêssemos por eles, pelos princípios e os valores, com retidão. E eu tenho me pegado muito nisso, porque nós erramos demais. Nós negociamos nas pequenas coisas. Nós fracassamos, erramos em pequenas coisas. E nessas pequenas coisas que nós estamos fracassado, nós estamos quebrando princípios e valores. E estamos vivendo uma vida de miséria, uma vida que não tem transformação. Nós estamos vivendo uns atropelando outros, homens egoístas, avarentos, gananciosos, prepotentes. E a Bíblia já relata sobre isso em Mateus, se eu não me engano é Mateus, eu não lembro o versículo. Nos finais dos tempos haveriam homens presunçosos, orgulhosos, prepotentes, mais amantes do dinheiro do que de Deus, gananciosos, e está aí. A geração está cada vez mais se afundando, se perdendo. Aí você ora, aí você lê Bíblia, aí você jejuma, aí você sobe monte, aí você faz propósito, aí você faz um monte de coisa. E a sua vida não muda. Porque você está quebrando princípios e valores que são inegociáveis. Se você quebra princípios e valores, na atmosfera, a Bíblia diz que no céu há principados e potestades nas regiões celestial. Nós temos o primeiro céu, que nós conseguimos ver, o sol, as estrelas, a lua. E tem o segundo céu, onde fica potestades e principados. E o terceiro céu, onde fica Deus no seu trono. Aqui, onde fica principados e potestades, que é onde é a batalha que é travada no mundo espiritual, quando você quebra a lei de Deus, os principados e potestades, eles têm autoridade para fazer bagunça na tua casa, para fazer bagunça na sua vida não anda. Você fica procrastinando, a tua vida fica toda bagunçada, porque você está quebrando princípios e valores o tempo todo. Você está negociando a sua vinha o tempo todo. Você está dando de banquete o seu prato de lentilha, você está dando tempo, está servindo o tempo todo, o que é inegociável. E às vezes a gente pensa que é bobeira. É bobeira, é só essa vez. Quando você quer algo, aí você fala, você precisa mentir para você adquirir algo, aí você, é só essa vez, isso é bobeira. Aí você vai uma, aí você vai duas, aí você vai três. Quando você recebe um troco errado, você bota no seu bolso, sabendo que está errado. Ele que é otário, quem mandou ele não conferir? É meu. Você acha que está saindo por cima. Você está quebrando princípios e valores, você está roubando. E o tempo todo, assim, a gente negocia o tempo todo. Quando você está falando mal de alguém, você está quebrando princípios, que é amor ao teu próximo, que é respeito, é honra, dignidade. A gente faz isso o tempo todo. Quando você precisa mentir para seu próprio benefício, para fazer um cadastro, para receber algum benefício, você mente. Se tem tantas pessoas na sua casa, você fala que se é necessário uma quantia de pessoas, você fala, você mente o tempo todo. Nós somos assim, nós brasileiros principalmente, queremos dar o jeitinho brasileiro em tudo. Estamos quebrando princípios e valores o tempo todo, que é inegociáveis, que damos aqui no mundo espiritual, onde fica potestades e principado, nas regiões celestes, legalidade para eles atuarem. Quando você quebra a lei de Deus, você dá legalidade, autoridade para o diabo entrar na tua casa, na tua vida, nas suas finanças, destrói tudo.
Isso serve para mim, porque eu estou me policiando, me corrigindo nisso, e preciso mudar muito. Porque a gente vai quebrando aqui, vai quebrando ali, de pouquinho em pouquinho, coisas pequenas, tão pequenas. Às vezes, quando você não quer ir ao tal lugar, você manda uma mensagem de, eu estou passando mal, não estou muito legal, não estou muito bem, você está mentindo o tempo todo. E a gente acha que a gente não está sendo visto, a gente acha que a gente está saindo por cima. Não. No mundo espirituais, nós estamos dando legalidade para principado e potestade atuar na nossa vida. É preciso se policiar o tempo todo. Eu pedi ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos. O que é para me fazer? Mostra-me. O que é para você fazer, Senhor? Arranca com raiz. Mas o que é para mim fazer? Abre os meus olhos espirituais. E Deus tem escancarado. E a gente se sente envergonhada com as nossas atitudes. Hoje mesmo eu tive que corrigir algo, que eu quebrei um princípio, uma coisa tão pequena, parece tão pequena, tão banal, parece aos nossos olhos. Mas se você quer viver com plenitude e paz nessa terra, se você quer obedecer a palavra, se você quer obedecer ela, você tem que ser fiel num pouco. Nas pequenas coisas. Você pensa que é bobeira, que não tem nada a ver. É nessas pequenas coisas que você precisa se policiar, voltar atrás, corrigir o erro e procurar não cometer mais esse erro. Aprender com esse erro. O que eu aprendi com esse erro? Não cometer mais esse erro. Não falar mais dessa forma. Não agir mais dessa forma. Não mentir mais. Não negociar mais. O que é prioridade para mim é prioridade para mim e acabou. Eu não preciso agradar as pessoas, mentir para agradar as pessoas. A gente mente às vezes para agradar as pessoas. Não estou a fim de ir num ambiente, numa festa, num lugar. Eu tenho que ir porque senão eu vou ter que desagradar a pessoa. A gente é assim, a gente... E o que é lindo ver é que quando você começa a ver os lixos que estão dentro de você, quando você pede para Deus mostrar, para tirar os entulhos, o que é lindo ver é essa transformação de caráter. Eu fico maravilhada com o que Deus faz. Como Ele transforma o homem, como Ele pega, sabe, aquele homem pecador, aquele homem todo embaraçado, todo errado, que mentia, que pecava, que roubava. Que a palavra de Deus, se você roubava, não rouba mais. Se você adulterava, não adultera mais. Quando a pessoa quer de coração, é lindo ver a transformação dessa pessoa. É lindo ver como que Deus molda caráter. Ele tem feito isso na minha vida, ele tem me transformado de uma forma que é assustador. Eu me deparar e pensar, meu Deus, como que eu negociava os meus princípios e valores. E eu botei agora como slogan para a minha vida, nas redes sociais, onde eu vou, princípios e valores são inegociáveis. Até o que eu estava fazendo, sem perceber, quando a gente pede para os nossos olhos ser abertos, eles se abrem. Eu estava copiando na sala, quando eu faltava, até copiando a matéria, já pronta, a matéria já pronta, toda pronta. Porque a pessoa lá se esforçou para estudar, para fazer, aí você vem prontinha, aí você copia. Você copiar dos outros. É coisa tão banal, tão pouca. Mas se é errado, é errado. Você está quebrando regras. Se você fizer uma prova no lugar da outra pessoa, é errado. Você está quebrando regras. E a gente negocia o tempo todo, a gente quebra a regra o tempo todo. Sabe? A gente quer se beneficiar o tempo todo às custas do outro. Isso é amor ao próximo? Nós temos que parar para analisar as nossas atitudes. E quando você para analisar suas atitudes, quando você para analisar, você pensa e você vê quão errado nós somos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado já é mentiroso. Porque nós pecamos o tempo todo. Mas o que é lindo ver é quando Deus, Ele vem, através do Espírito Santo, nos corrigindo dos nossos erros, porque o papel do Espírito Santo é esse, é amigo.
é intercessor. Ele nos corrige do erro e da justiça. É maravilhoso demais. Se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para que você viva uma vida de retidão, de paz, de alegria, de renovo, de vida e vida em abundância nessa terra. Para de dar volta em círculo. Para de viver a mesmice. Para de quebrar princípios. Se você quebrar princípios e valores, você vai viver na mesmice. Nada vai mudar. Aí você se revolta com Deus, se revolta com todo mundo. Quer voltar a comer bolota de porcos, se lambuzar na lama. Ah, eu estava lá no mundão, tudo estava fácil para mim, as coisas estavam melhor. Eu aceitei Jesus e tudo ficou pior. Porque no início, bom dia, Mário, porque no início da caminhada, da nossa jornada, nós enfrentamos batalhas, às vezes, que nós mesmos, pelos nossos próprios erros, nós escolhemos, pelos nossos próprios erros, por colocar a mão em lugares e acessarmos coisas que não é pra gente. Aí tem consequência de pecados que nós precisamos pagar. E quando vem para Jesus, a gente precisa pagar as consequências dos erros, a gente não quer pagar. A gente quer se safar. Deus perdoa, mas consequências você precisa pagar. Até mesmo para você não cometer os mesmos erros. Lembra de Davi? Deus perdoou Davi. Mas Davi perdeu seu filho pelo adultério, pela morte de Urias. E Deus, a lei de Deus, os princípios de Deus são inegociáveis. Não é porque você é filhinho dele, amado dele, que você vai deixar de pagar pelo erro que você cometeu. Você tem que pagar. Se você matar, você tem que ir preso na lei do homem para pagar pelo que você fez aqui na terra. Não é porque você aceitou Jesus que você tem que sentar lá no banco da igreja e se safar. Ah, não, agora ele é cristão, ele não precisa ir preso. Tem que ir preso sim, tem que pagar pelo erro. E adorar a Deus lá na cadeia. Quero ver servir a Deus assim. E nós temos a tendência de, quando as coisas estão tudo bem, nós adoramos a Deus com tanta facilidade. Nós glorificamos, nós exaltamos. Quando as coisas começam a ficar difícil, nós começamos a reclamar, a murmurar, a culpar a Deus. É na dificuldade que Deus conhece o caráter dos filhos dele. É por isso que é preciso haver o deserto. Todos nós temos que passar pelo deserto. Não é moradia, é passagem. Quando Deus libertou o povo lá do Egito, Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto, porque Deus queria ver o coração que estava no coração do povo. E Deus sabia que tinha tanta coisa, tanto lixo, tanto entulho que foi adquirido de geração em geração, que precisava ser tratado, precisava passar pela olaria. E quando nós estamos na dificuldade, é que nós revelamos o nosso coração. Porque quando você está com dinheiro, você está com tudo farto em casa, você, glória a Deus, Deus é bom. Quero ver quando falta, se você vai continuar dizendo que Deus é bom. Só quem tem um coração quebrantado e contrito. Só quem sabe de onde Ele te tirou, de onde Ele nos tirou. Eu sei de onde Ele me tirou, das garras de Satanás, quando eu estava sem esperança, quando a minha vida estava vazia, quando eu tinha brigas com meu esposo que envergonhava a minha família, a família do meu esposo. Eu era agressiva, eu era orgulhosa, eu era prepotente. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Sei como Ele me transformou. Eu brigava com Ele do nada. Vinha assim, as minhas emoções, eu estava tão entulhada, sabe? Tudo que eu passei estava tão entulhado dentro de mim, eu estava alimentando tanta dor, tanto sofrimento, que eu jogava para fora em forma de orgulho, de prepotência, de altivez. E do nada, eu travava brigas com Ele que me envergonhavam depois. Eu me sentia envergonhada. Mas eu não conseguia controlar as minhas emoções.
Até que eu me converti, eu voltei para Jesus porque eu não suportava mais aquela vida. Uma vez eu tive uma briga muito feia, eu nem sei por que eu estou indo para esse lado, mas tá tudo bem. Uma vez eu tive uma briga muito feia com ele, a ponto da minha sogra entrar no meio. E após essa briga eu sentei na escada, que eu morava embaixo da casa da minha sogra, nós estávamos lá em cima. Eu sentei na escada, estava tão desesperada, minha alma estava gritando, eu estava me sentindo tão humilhada, tão suja, pelaquela minha atitude, que eu sentei na escada e falei, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Deus da minha mãe, me tira desse lugar, limpa, me tira daqui, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais agir assim, eu não quero mais ser assim. E Deus ouviu aquele clamor, aquela oração. Que aí aconteceu coisas que ele me fez chegar até a Ele. Eu fui até a Ele. E ali Deus me resgatou, me lavou. Mas eu continuei com aquelas emoções ainda entulhadas, com aquelas dores ainda. E de vez em quando eu colocava para fora aquele orgulho, aquela prepotência, brigava com Ele. Mesmo tendo aceitado Jesus, eu ainda agia de uma forma perversa. Até que... Sério que eu vou falar isso? Sério. Vamos lá, eu sou vulnerável ao Espírito Santo. Até que um dia, eu indo para a igreja aos domingos, ele foi criado na igreja católica. Eu fui criada na Assembleia Cristã. E sendo que quando eu fui para a adolescência, eu me desviei e voltei para Jesus quando eu casei, através dessas brigas, essas guerras que a gente tinha. E eu não sei quem entrou aí agora. Eu não vou ficar olhando não, porque senão eu vou me perder aqui. Então, eu me perdi onde eu estava. Ah, tá. Então, eu me perdi. Peraí. Eu vou lembrar. Então, eu voltei para Jesus na adolescência. Eu saí na adolescência quando eu me converti, através de muitas brigas. Eu voltei para Jesus e quando eu voltei para Jesus, o velho eu ainda gritava dentro de mim. E ele, como ele foi criado na igreja católica, ele ia comigo aos domingos quando ele queria ir. E eu era muito orgulhosa, muito prepotente, eu queria forçar ele a ir. E aí quando ele não ia, eu ficava muito irada. E nesse dia, fevereiro de 99, faz 25 anos, nesse dia que eu fui para a igreja, eu falei para ele assim, você não vai não? Aí ele falou, não. Aí eu falei assim, então vai para o inferno. E bati o portão e fui para a igreja. Naquela noite, quase quem ia para o inferno seria eu. Naquela noite, Deus falou tanto comigo através da palavra. Foi uma correção que doeu, mas sabe que quando você tem só remorso, você chora, mas depois você volta a fazer tudo? Foi só remorso. Quando eu cheguei em casa, ele estava em frente ao bar, eu detestava ver ele ali, ele estava jogando sinuca, eu queria controlar a vida dele quando ele estava em casa, ficar comigo. Eu cheguei em casa, coloquei a bolsa, olhei para o portão, ele estava de frente de casa jogando, eu falei, não vai, também não vou colocar janta. De rebeldia, subi para lanchar, lá para cima. Na época eu morava no bairro, lá no Vilar Carioca, e subi, fui lanchar lá em cima, por volta de 10 e pouca da noite, a hora que o culto acabou 9 e pouca, 10 e pouca da noite cheguei em casa, era fevereiro, calor, a rua estava cheia, um calor imenso. Quando eu acabo de lanchar, eu desço, ali próximo da minha casa, era muito escuro, porque ainda estava em obra, tem um tratamento de esgoto ali, próximo onde eu morava, que eu morava embaixo da casa da minha sogra. Estava em construção, tinha muitas manilhas, as pessoas colocavam lixo ali naquelas manilhas, muito próxima à minha sogra. E aí quando eu desci, acabei de lanchar, eu desci, parece assim que Deus fez uma limpa ali próximo onde eu estava. Tinha tanta gente na rua andando para lá e para cá, um calor, as pessoas sentavam
no portão. Hoje em dia quase a gente não vê, né? As pessoas mais sentando no portão. E ali tava tão calor e as pessoas saíram. E uma senhora que estava vindo comigo, próxima ali ao APS, ela estava me acompanhando. Quando chegou ali próximo ao APS, do nada, ela entrou, foi para uma rua. Não sei se ela foi para casa de alguém, porque ela morava depois da minha casa. Ela entrou e eu caminhei sozinha, fui sozinha. Estava escuro, mas estava muito cedo ainda. Acredito que devia ser umas 11 e pouca da noite, ainda estava cedo para aquela época, um calor. E ali, quando foi chegando próximo à minha casa, próxima à esquina, chegou aquele homem, que até eu relato no livro, essa história, eu não sei porque eu estou contando, eu vou contar só essa parte. E aquele homem perguntou se passava condução ali, ele estava vindo muito rápido, parecia muito agitado, perguntando de uma forma muito agitada, passa a condução aqui. E quando eu falei passa, olhei para trás e falei passa, quando eu olhei para frente de novo, só deu tempo de eu olhar para frente, ele me deu uma rasteira. Mas a rasteira foi tão violenta, quando eu caí, eu fui tão violenta que eu fiquei em choque. Na minha mente, isso não está acontecendo comigo, o que é isso? Isso não está acontecendo comigo? O tempo todo, não, isso não está acontecendo comigo, isso não está acontecendo. Queria gritar, minha voz não saía. Não saía a voz. Eu queria gritar até o meu cunhado Dauri, meu concunhado, que estava sentado ali num banquinho que tinha na loja da minha sogra, muito próxima à casa. E eu não conseguia gritar. E comecei a me debater com ele, de pânico, me debater. E ele era muito forte, me debatendo com ele. Ele me arrastando lá para as manilhas, me levando lá. Era muito lixo ali, muito entulho. Eu fiquei me debatendo ali com aquele homem, naquela situação. Graças a Deus eu nem choro mais, porque eu fui curada. Deus me curou disso. E quando eu lembro assim, não é com dor. Eu lembro como livramento, como a mão de Deus, a poderosa mão de Deus. Porque se eu morro nessa hora, porque Ele continuou ali tentando me violentar, e quando ele viu que eu não estava dando espaço, porque eu estava me debatendo muito, ele falou, não vai deixar não, sua vagabunda. Começou a me estrangular, subiu em cima de mim, abriu as pernas e começou a me estrangular com muita força, muita força. Não sei se ele estava drogado, e era tanta força, que eu olhava para o céu, eu começava a olhar para aquele céu estrelado, aquele calor, nunca vou esquecer daquele. Quando eu vejo o céu estrelado, calor demais, eu lembro do livramento que Deus me deu. Eu começava a clamar a Deus, pedir por socorro, Deus me socorre. E eu sabia exatamente por que eu estava passando pelo aquilo. Assim, na minha mente, eu falava assim, Senhor, eu não vou fazer mais isso, eu vou mudar, me perdoa, me perdoa. Eu quebrei o princípio. Quando você quebra princípio, você dá legalidade para onde os diabos estão na religião, religiões celestiais virem e atuarem. Eu podia ter sido morta aquela noite. Aquela noite ali, eu poderia não estar mais aqui. E ter ido para o inferno, porque eu estava rebelde. Eu tinha acabado de falar para o meu esposo ir para o inferno. Que testemunho de cristã é isso. E ali eu clamando ao Senhor, e o Senhor me deu mais uma oportunidade de viver. E daquele dia em diante, eu nunca mais quis brincar de ser crente. Daquele dia em diante, eu me converti de verdade. Só quem passa pelo vale da sombra da morte, dá valor o que é a vida, o que é Deus, entende que Deus existe. Só quem passa. Só quem entende, que pede a Ele e entende que Ele é que tirou. Porque da forma que foi tão violenta, o meu pescoço, a minha garganta ficou tudo avermelhado aqui, como se tivesse corda amarrada aqui, de tanto vermelho. Não descia a comida. Minha irmã Rosângela fez mingau para mim. Minha mãe era viva na época, foi minha mãe e minha irmã lá. E eu lembro do semblante da minha mãe, a tristeza dela, eu não conseguia falar nada, só deitada ali. Parecia que minha carne estava quebrada, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. De tanto que eu me debati, de tanto que eu lutei, de tanta força que aquele homem fez em cima de mim. Foi terrível, foi terrível. Foi um pânico que eu não desejo para ninguém. E quando eu começava a querer me exaltar com meu esposo de novo, a brigar, o Espírito Santo, olha, vinha na minha mente na hora, olha, cuidado. E aí minhas carnes tremiam, eu já, ficava mansinha.
E ali Deus foi me tratando, por vários processos Deus foi me tratando. E isso me marcou muito, porque todas as vezes que eu ia pecar contra Deus, todas as vezes que eu ia... que vinha, assim, situações para eu pecar contra Deus, vinha um temor tão grande dentro de mim, que hoje eu agradeço, eu sou até grata a Deus, por Ele ter me moldado dessa forma, mesmo que seja doído, mesmo que eu passei num fogo como ouro para ser moldado. Para o ouro dar o brilho dele, ele precisa passar pelo fogo. E às vezes a nossa vida é assim. Nós precisamos passar pelo fogo para nós entendermos que a vida não é brincadeira, que princípios e valores são inegociáveis. E ali todas as vezes que veio um temor por Deus, não é medo, um temor, uma gratidão imensa na minha vida, porque Ele me tirou das garras daquele homem. Ele ainda veio para cima de mim depois, eu relato no meu livro. Se alguém quiser o meu livro aqui em digital, manda mensagem para mim aqui, que eu posso mandar para você ler de graça, tá? Ele em digital, ele vai sair a segunda versão dele. Em nome de Jesus vai sair. Ele completo, porque eu tirei frases que eu não deveria ter tirado. A capa não deveria ser aquela. Quando Deus me falou a respeito desse livro, Ele me mostrou a capa. Mas eu fiquei tão empolgada que quando a pessoa que fez a capa fez a capa para mim, eu esqueci completamente da capa que o Senhor havia me mostrado. E ali a capa que a pessoa me mostrou, eu já aceitei tudo que a pessoa lá, que teve, né, a pessoa que fez a preparação, a diagramação, a correção do texto. A gente manda o manuscrito, cheio de erro de português, do jeito que a gente escreve. Eu escrevi tudinho. Não foi eu, foi o Espírito Santo, né? Que foi coisas que não veio de mim. E ali teve uma frase que eu acredito que eu entristeci o Espírito Santo de Deus, porque a mulher, a pessoa que fez a diagramação, a correção, tirou e eu permiti. A culpa não foi dela, a culpa foi minha, porque eu deveria ter revisado e ter falado para... Porque a gente revisa e envia de novo para a pessoa, até tá no ponto que a gente quer, mas eu fui aceitando, estava tão empolgada, eu estava tão maravilhada, que eu fui aceitando tudo. E teve uma frase que eu acredito que o Espírito Santo se entristeceu, porque essa frase não veio de mim, veio dele, para me escrever. Eu não permiti que ela fosse, assim, é linda demais. O seu corpo já foi abusado. A sua alma não precisa ser violentada todos os dias. Olha que forte. O seu corpo já foi abusado. A sua alma não precisa ser violentada todos os dias. Porque a mulher, ela passa pelo estupro, possa ser que ela passou uma vez, mas a alma dela vai ficar atormentada para o resto da vida se ela não quiser curar a alma dela. Se ela quiser continuar na dor. Se ela não quiser analisar a palavra que Deus veio, Ele veio para nos perdoar, para nos curar, para nos lavar, nos purificar de todo pecado, de todo mal. E Deus tem o poder para nos curar, assim como Ele me curou. Ele usa pessoas que é psicólogo, psiquiatra, Ele deu sabedoria ao médico. Nós precisamos recorrer ao médico, à terapia. Tem tanto estudo, tantas coisas maravilhosas que Deus deu sabedoria ao homem. E para a gente recorrer, e a gente na nossa ignorância, como eu na época eu não tive muita ignorância, muita sabedoria, quando eu passei pelo que eu passei, eu não fui tratada, eu não fui a psicóloga, eu não fui a médico, nem medicação eu não tomei, eu teria que ter tomado, porque o meu corpo ficou todo doído, a minha garganta não passava nada, eu não conseguia nem comer, só comia mingau. Então eu teria que ter sido tratado, teria que ter ido ao hospital, mas a ignorância... E ali eu não, e depois, né, anos mais tarde, mais de 20 anos depois, veio como gatilho do que eu estava passando, aí foi um gatilho para que essa dor, esse trauma viesse para fora, aí veio como síndrome do pânico, eu tive síndrome do pânico, e para a glória de Deus eu fui curada também, mas é necessário nós buscarmos por ajuda.
Mas quando a gente quer ser tratada, quando a gente deixa, abre o coração para Jesus, Jesus faz uma obra maravilhosa, extraordinária. Quando a gente fala assim, Senhor, tira tudo que não presta do nosso ser. E o que for para mim tirar, mostra, Ele escancara. Eu tenho experimentado disso. Eu tenho visto a obra de Deus em mim maravilhosa demais. Porque aquela prepotência, aquela Mônica orgulhosa, que brigava muito com o Edivaldo, que agredia ele até em palavras e até fisicamente, eu já fui para cima dele como uma leoa, quebrando princípios de Deus, que Deus manda que a gente honra, né? Os nossos maridos seja submissa. A submissão não é você baixar a cabeça, não é você se humilhar para um homem, não é você ser capaz de um homem. A submissão é para você andar lado a lado. Deus tirou da costela, tirou o homem a mulher da costela do homem, para que nós andássemos lado a lado, em submissão, em honra, em dignidade, em perdoando. E ali, então Deus permitiu eu passar por tudo que eu passei, para que viesse me lapidando aquela sujeira toda que tinha dentro de mim, aqueles entulhos, aquela dureza de coração. Porque quando a gente passa uma infância de muita rejeição, muito dura, de palavras muito duras, de muita omissão dos pais, quando você é largada assim no mundo, você não tem instrução, você não tem educação. Minha mãe tinha muito filho, tadinha, ela não tinha como instruir todo mundo, porque ela não teve muita instrução. Ela veio da Paraíba, foi criada por madrasta, sofreu muito, meu pai também sofreu muito. Então, eles trouxeram a dores deles para os filhos. E ele vai de geração em geração. Jesus veio para quebrar toda a maldição, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Mas ainda estamos nesse processo, porque o homem em si é orgulhoso demais, porque o que o diabo faz? Para que uns fere os outros, para que nós endurecermos o nosso coração, para nós não abrir o coração para Deus, a gente culpar Deus, culpar as pessoas. O diabo faz isso. E quando a gente é muito humilhado na infância, a gente passa muita rejeição. A tendência na vida adulta, você não aceita mais isso. O que você faz? Você coloca ferramentas de proteção, e essas ferramentas, às vezes, ela vem como prepotência, como orgulho, como altivez. Você quer ferir para ninguém mais te ferir. Antes das pessoas te ferir, tu já quer com palavra dura, muito agressiva. Você vê essas pessoas que é muito agressiva, com palavra muito dura, que reclama de tudo. Você pode perceber que essa pessoa teve uma infância terrível, terrível. Então, tudo que Deus permite na nossa vida, Deus não tem planos de mal a nosso respeito, Deus tem planos de paz. Só que tem situações que Deus permite, tudo bem, Carlos Mateus, bom dia. Tem situações que Deus permite para nos moldar, para nos lapidar. E tem situações que somos nós mesmos que escolhemos passar, porque nós vamos lá e pegamos situações que não é. Nós acabamos se metendo em situações que não é para a gente se meter. Nós acabamos quebrando princípios, quebrando valores e princípios por nossas próprias escolhas erradas. Daí tem consequência. Deus perdoa, perdoa. Mas há uma consequência. Mas até você pagando consequência, você já começa a plantar algo novo que você vai colher lá na frente. Tudo que você planta aqui na terra, você vai colher. Deus não vai deixar ninguém impune de nada. Toda obra, a Bíblia diz que toda obra do homem, quer seja boa, quer seja má, vai ter uma prestação de conta diante de Deus. Diante de Deus, ninguém fica impune a nada. Para que eu vou ter mágoa, raiva do meu próximo, se ele já vai ter a punição dele diante de Deus pelas coisas que ele fez? Não há cabimento eu ficar guardando isso. Então, tudo que a gente faz aqui na Terra, há consequência. Nós temos que ter muito cuidado das nossas atitudes. Eu tenho me policiado muito em cada processo. Eu estou vivendo por etapas. Hoje eu estou indo para um próximo nível.
de amadurecimento, de crescimento, um nível que eu estou experimentando, a qual eu nunca achei que eu fosse experimentar. Um amadurecimento, um crescimento que eu nunca achei que eu fosse experimentar. Mas o que precisa? Renúncia. O que é preciso? Vencer a sua carne. Para você ir para o próximo nível, precisa ter renúncia. Precisa vencer a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Precisa ser moído. Nosso orgulho, o nosso ego precisa ser moído. Para a gente experimentar. Para a gente alcançar o próximo nível. Então, que nós venhamos nos policiar de cada atitude que nós venhamos tomar daqui para frente, porque há consequência. E além de ter consequência, cada princípio e valores que você quebra, você precisa lembrar que acima do primeiro céu, ao segundo céu, que é onde fica os principados e potestades nas regiões celestiais, e ao terceiro céu, onde fica o trono de Deus, onde todo o céu está te observando. Todo o céu está te observando. E a Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Ele fica 24 horas ao seu redor. E através das suas atitudes, ele pega você sempre nas suas fraquezas. Sempre nos seus pontos fracos. É onde ele vai sempre atuar, jogar os dardos inflamados, as flechas dele, para te atingir. Agora, quando você está em Cristo, você tem a proteção de Cristo, você não quebra princípio, você está assim, ó. Não tem brecha, não tem legalidade para ele entrar. Agora, quando você quebra princípios e regras, fica assim, ó, cheio de brecha, cheio de legalidade para ele entrar. Então, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com o nosso jeitinho brasileiro. Não precisa ser assim. Não negocia. Princípios e valores não se negocia. O que eu acho lindo é aquele filme do... Até eu estava assistindo um podcast essa semana, eu não lembro o nome dele, que ele estava falando sobre isso. O filme do O Último Homem. Acredito que muita gente já ouviu esse filme. Até O Último Homem. Esqueci o nome dele. E ele não negociava os princípios e valores dele. Ele é até adventista. Ele foi para a guerra como médico. E ele não aceitou pegar na arma. Ali ele foi espancado, debocharam dele. A própria esposa dele disse: o que você está fazendo? Quando foi visitar ele na cadeia. É só você pegar na arma e pronto. É tão simples. Mas ele não negociou. E ele foi para a guerra como médico. E lá na guerra, num lugar de total escassez de alimento, toma, foram dar carne para ele. Ele não come carne. Cara, você tem noção do que é isso? O cara manteve ali o princípio dele até o fim. Será que se você fosse para uma guerra, o que fosse oferecer para você, na hora você não ia pegar e não ia comer? Ele está com tanta fome. Na guerra, onde o alimento é escasso, onde você está ali além de você estar com fome, você está ali com o seu psicológico abalado. Então, isso é muito forte. Você precisa manter o seu princípio, o seu valor, independente de qualquer coisa, onde você estiver. Aonde você estiver, você manter sua posição firme. Não, eu não faço isso. E acabou. Eu não vou negociar. Porque cada vez que você negocia, quem está perdendo é você. Quem está rodando em círculo é você. Não é? Você pensa que se eu peguei um troco errado, eu estou saindo por cima. Ninguém viu. Ele que foi boba, a pessoa que foi boba que deixou. Se você não devolve, você acha que está saindo por cima. Mas quem está sendo enganado é você. Você mesmo está se enganando. Porque você não cresce, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí chega o dia de você pagar pelo que você fez, porque é a lei da semeadura, que você planta e você colhe. Chega um dia de a pessoa, esse jeitinho brasileiro que você dá hoje, amanhã vão dar em você. Esse calote que você dá hoje, amanhã vão dar em você.
Então nós precisamos ter muito cuidado. Ter muito cuidado em achar as coisas das pessoas e ter integridade de devolver. Não mentir, não enganar, para se beneficiar. Se policiar nessas pequenas coisas que a gente acha que é tão... Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, ninguém está vendo. Mas você está quebrando princípios e valores que lá na frente você vai colher. Você está plantando. Então começa a fazer uma colheita, começa a fazer um plantio diferente a partir de agora, para você lá na frente colher frutos bons. Frutos de dignidade, frutos de bondade, de paz, de alegria. Você só tem o que você planta. Se você está confuso, perdido demais, procura observar o que você tem feito. Procura observar o que está plantando. Porque deserto não é moradia, é passagem. E no deserto é onde você precisa mais manter a sua integridade. É no deserto que você mais precisa mostrar para você mesmo e para principados e potestades o seu caráter, a sua integridade diante dos seus olhos, diante de você e diante de principados e potestades, para que eles não atuem na tua vida, para que eles não destruam você e a sua casa. Porque não é só você que padece, é toda a sua família, toda a sua casa. Aí fica de geração em geração, as famílias se destruindo, as casas se destruindo. E é tanta fofoca no meio do povo de Deus, e é tanta vergonha. E tá tendo tanto escândalo, tanta vergonha. Porque estão quebrando os princípios e valores o tempo todo. E começa nessas pequenas coisas, nos enganos, nos pequenos enganos. Se você quebra os princípios e valores nas pequenas coisas, se você não devolve um troco, se você acha uma carteira com dinheiro, você não devolve. Se tudo que você faz para se beneficiar, essas pequenas coisas que você faz, um pouco, se você tiver muito, você vai fazer pior. Porque você está fazendo lá no teu conforto, onde ninguém está vendo, mas você está roubando. Você não está indo lá para a rua de mão armada. Você está fazendo lá no teu conforto, onde ninguém está vendo. Mas se for colocado muito na tua mão, vai ser muito pior. Igual esses governos, igual esses escândalos que nós temos visto. É feio demais, é muita sujeira, é muita podridão. É muita podridão. Aí a pessoa, a pessoa não era assim, entrou na política e se corrompeu, não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa já quebra princípios e valores há muito tempo. E são coisinhas tão pequenas, mentindo, pegando um troquinho aqui, uma ali. Quando tiver muito na tua mão, você vai pegar. É caráter, integridade. Se você anda por princípios e valores, se você tem caráter de Deus, isso é imutável. A verdade de Deus, ela é absoluta, ela não muda. Quem muda somos nós. Quem quebra a regra somos nós. Quem quebra princípios somos nós. E é preciso nós avaliarmos isso. Porque se você for fiel no pouco, quando o Senhor te colocar no muito, você vai saber ser fiel. Eu acredito que tem muito homem íntegros, mulheres íntegras na política. Eu acredito. Tem muita sujeira, muita podridão, muito. Mas eu acredito que ainda há homens bons e íntegros que lá no seu... Quando estava sendo fiel lá no pouco, quando pegava um troco errado devolvia, quando achava alguma coisa devolvia. Quando essa pessoa se coloca lá no muito, ela também vai ser íntegra. Agora, quando a pessoa já era suja, já tinha suas pequenas quebras de princípios e valores, que achava que era pequeno, que achava que era pouco, quando for colocado no muito, vai continuar, vai fazer pior. Então nós precisamos olhar e analisar isso, porque para que a nossa vida ela venha andar, para que nós venhamos receber do que Deus tem para nós, que é o melhor dessa terra, nós precisamos viver por princípios e valores, que eles são imutáveis. Os princípios e valores de Deus são imutáveis, são inquebráveis. Agora, quando é regra do homem, quando é imposto pelo homem, é quebrado.
Quando o homem coloca o princípio dele, coloca lá os valores dele, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, do jeito dele, com força, com violência. Vive uns enrolando o outro, uns enganando o outro, ele próprio quebra, porque o homem se não consegue. O homem se não consegue viver com a vida com integridade completa, plena, se não for através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que tem o papel de nos corrigir dos nossos erros. Ele é o amigo. Então que você peça ao Espírito Santo para te corrigir dos seus erros, para que você plante a partir de hoje frutos bons de dignidade, de paz, de justiça, de honra, para que lá na frente você venha colher. Porque se a sua vida não está do jeito que você gosta, você precisa avaliar quais são os princípios que estão sendo quebrados. Você precisa avaliar o que nós estamos plantando. Porque o que você planta, a gente colhe. A gente olha para a vida de uma pessoa toda desestruturada, a pessoa fazendo tudo errado, a pessoa, e vai de geração em geração em geração. Porque está quebrando princípios e valores o tempo todo. Então vamos analisar, vamos parar, porque sempre é tempo de mudar, sempre. Sempre é tempo de mudança. A Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Desde o momento que você escolhe a Jesus, você tem a obrigação de viver pelos princípios e valores dele. Você não é obrigado a segui-lo, mas quando você vem para ele, você é obrigado a ser regido pelos princípios e valores dele, porque a lei de Deus ela é inquebrável, ela é imutável. A verdade de Deus ela é absoluta, ela não muda. Então nós precisamos ser regidos por esses valores e esses princípios. O diabo não, ele é sujo, ele invade território, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus não veio para nos dar vida e vida em abundância. Você quer vida e vida em abundância? Então tem que seguir os princípios e valores de Deus. Esses princípios e valores é que vão nos levar para uma vida plena de paz, de alegria, de prosperidade, de amplitude nessa terra. A partir de que nós obedecemos a palavra do Senhor, a partir de que nós rejeitamos os manjares do rei, a partir de que nós não damos o jeitinho brasileiro que todo mundo dá, nas pequenas coisas aí, não cair nos pequenos erros, porque se nós formos fiel no pouco, o Senhor vai nos colocar no muito. Então vamos prestar muita atenção. Ter cuidado quando for falar com as pessoas, para que a gente não cometa os mesmos erros de sempre e o que todos faz. Enganar, mentir, falar mal, vamos ter muito cuidado, porque a lei da semeadura, ela é real. Se você planta, você vai colher. Então vamos plantar frutos de justiça. Vamos olhar, analisar a palavra e viver nela com verdade. Porque tem muita gente falando que é de Cristo, mas está muito longe da verdade dele. Está muito longe dos princípios e dos valores que ele deixou para a gente seguir. E por isso está vivendo uma vida tão embaraçada, tão perdida. Está caindo no pecado, no erro. Tanto escândalo, tanta vergonha. Que nós possamos ser a luz no meio da escuridão. Que nós possamos ser a boca de Deus aqui na terra, instrumento dele aqui na terra, a mão de Deus aqui na terra, com paz, com justiça, assim como ele é. Que Deus te abençoe nessa manhã, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, que nós possamos a cada dia pedir ao Espírito Santo para nos guiar, nos orientar. A Bíblia diz para que nós não venhamos ignorar o Espírito Santo. Nós ignoramos ele. Muitas das vezes a gente ignora ele o tempo todo. Às vezes nós estamos tão fadigados, tão perdidos, que nós não pedimos ajuda a ele. Então vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Vamos pedir ajuda a Deus, que só ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas. De nós mesmos nós não conseguimos, mas através do doce Espírito, ele nos fortalece. E a gente é capaz de viver vida e vida em abundância nessa terra. E nós somos capazes de ter uma vida de dignidade, de honestidade nessa terra. Com o Espírito Santo, sim, nós somos capazes. Que Deus te abençoe nessa manhã.